Vamos ao primeiro assunto. O embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi ainda mais evidenciado. Se alguém tinha alguma dúvida, ela foi escancarada durante as manifestações do dia 7 de setembro. O chefe do executivo foi objetivo ao dizer que não vai cumprir ordens que venham de Moraes. Vamos ouvir então o que disse o presidente. Que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Deixe de censurar o seu povo! Mais do que isso, nós devemos, sim, porque eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. E qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Por falar em Alexandre de Moraes, o ministro disse, abre aspas, nossa independência, que garantiu nossa liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito à democracia. Fecha aspas. Alexandre, como você avalia então as declarações do presidente da República neste 7 de setembro, que foi evidentemente um 7 de setembro marcante, parte da população pelas ruas, mas que carregava ali uma bandeira. A gente até comentou que foi um dia mais político do que cívico, não é? E com um discurso muito enfático em cima do STF. Como você avalia essas declarações, então, do presidente? Bom, eu acho que foi puramente cívico, né? E o cívico é político. Foi exatamente esse, porque era uma festa preponderante militar, chamada de cívico-militar. Ontem, com a ausência dos militares, né, que cancelaram a manifestação, teve uma manifestação oficial, sim, de comemoração ao 7 de setembro e de início de contagem para os 200 anos, na frente do Palácio Alvorada, às 9 da manhã. Houve essa comemoração. Aliás, estavam convidados os chefes de poder que não compareceram, né? Mas estavam lá os comandantes militares, houve espetáculo de paraquedismo, nós mostramos isso, enfim. Mas, então, acho que foi sim. E aí a vantagem da festa de ontem, uma festa cívico, que significa politização, formação de cidadania, cidadão participando, né? Eu vi o presidente aí, acho que foi muito pesado, foi excessivo usar o termo canalha, mas ele quis ser porta-voz dos milhões que saíram para a rua, né, provavelmente. Aliás, as palavras postadas pelo ministro Moraes, eu vou ler de novo e fazer uma sugestão. Diz assim, a nossa independência garantiu a nossa liberdade. Verdade, o grito do príncipe Pedro, independência, significou liberdade da corte de Portugal. Parece que o grito de ontem estava significando liberdade da corte do Brasil, né? Mas, enfim, garantiu a nossa liberdade e somente se fortalece com absoluto respeito à democracia. Imaginem se substituísse democracia, que é um termo, convenhamos, é genérico, especificamente por absoluto respeito à Constituição Federal. Olha a mudança que seria. Que maravilha, que abertura, que sol que estaria raiando nessa crise, se houvesse absoluto respeito à Constituição. Mas, pois bem, vamos lá na manifestação do presidente. Olha, não é que ele tenha anunciado que não vai obedecer às ordens do ministro Alexandre de Moraes, certamente aquelas que advêm do inquérito que não tem nada de devido processo legal.
portanto está fora do Estado Democrático de Direito, está fora das 4 linhas da Constituição, é ilegal, todo mundo sabe, né? Mas isso é obrigação dele, está aqui na Constituição. Ele, para tomar posse, ele tinha que dizer o seguinte, né? Assuma o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição. Ele tem a obrigação de defender a Constituição. Essa é uma obrigação dele, né? E o que ele fez ontem foi, perante os milhões que saíram à rua, aquela massa que estava na esplanada, né? E a Avenida Paulista cheia de gente, ele atualizou, ou seja, ele refez o juramento, agora com o testemunho desse povo todo. Agora ele também está numa... Como é que ele vai cumprir isso? Fazer cumprir a Constituição, não obedecendo uma ordem ilegal, que não tem a origem legal. Como vai fazer? Como um órgão do Poder Executivo pode desrespeitar um mandado de prisão, por exemplo, e não executá-lo? Ficou então um impasse. Interessante, olha só o enigma disso aí, ou o labirinto que é isso. Para cumprir a Constituição, né, corre o risco de ser acusado de não estar cumprindo a Constituição, né? Realmente é um impasse aí. Mas não tem como, ele jurou e repetiu o juramento ontem. Defender a Constituição, né? Hoje é o Dia Internacional da Alfabetização, né? Eu não me surpreendi, mas o moço que me atendia numa loja na segunda-feira sabia tudo de Constituição, né? As pessoas têm acesso à Constituição e estão lendo. Os alfabetizados estão lendo a Constituição e sabem o que está fora da Constituição e o que não está, né? E o que está na Constituição, principalmente nos direitos e garantias fundamentais, e no artigo 220, que trata de liberdade de expressão e vedação à censura. Elisa? Alexandre, o presidente chama as prisões de prisões políticas. Essa é a interpretação que o presidente faz de alguns nomes que vieram à tona ultimamente. Foram determinações judiciais, né? Determinações expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. Seriam arbitrárias essas decisões? Por qual motivo exatamente o presidente chama de prisão política? Que tipo de interpretação o presidente está dando? Bom, foi arbitrária na medida em que se baseou no processo, no inquérito que Marco Aurélio, único voto, vencido, né, chama de inquérito do fim do mundo, inquérito sem limites, em que o próprio ofendido investiga, julga e prende, né? Agora, as pessoas que ali estão, né, o deputado Daniel Silveira, por exemplo, acho que, como diz o jurista Ives Gandra, cabe comissão de ética, né, pelo linguajar, pela verborragia, né, pode caber crime de ameaça, em alguns casos, em outros, Roberto, crime de ameaça, crime de injúria, de calúnia, de difamação. Mas isso está no Código Penal. Isso deve seguir o devido processo legal, né? Faz-se a notícia crime para o Ministério Público ou para o juiz e começa um processo legal. Mas não é legal um processo em que aquele que se julga ofendido é quem investiga, julga e prende, né? Aí não tem como, ninguém acredita, né? Elisa? Alexandre, eram muitos cartazes reunidos na manifestação. Evidentemente, a gente não pode generalizar, pegar um cartaz e dizer que era a bandeira de todo mundo, porque cada um também representa a sua ideia. Mas alguns diziam, vamos acabar com todos os ministros, a gente vai invadir o STF e acabar com todos eles, vamos tirar essa raça, vocês é que são os verdadeiros criminosos da democracia brasileira e tal. Sempre existe, e repito mais uma vez, não, a gente não pode generalizar, não é? De alguns grupos, esse tom mais agressivo em relação ao STF. Qual é a sua opinião sobre essas bandeiras que dizem vamos invadir, acabar com todo mundo, tirar todo mundo lá de dentro e recomeçar do zero? Então, imagina só se aqui em Brasília, no discurso do presidente, ele fizesse um aceno nesse sentido. O pessoal ia lá, mas ele não fez, né? Tem muita gente com raiva. Então, olha, se o presidente provocou frustração em muitos de seus seguidores, foi isso. Saíram frustrados. Agora ninguém invadiu.
ninguém tentou, né? Foi só da boca para fora. É essa a história. A boca para fora até é um desabafo muitas vezes. Não? O sujeito está morrendo de raiva, porque está vendo a injustiça sendo praticada, né? A arbitrariedade sendo praticada, fica revoltado, né? E tem gente assim, digamos, mais direta, mais simplória, que acha que essas coisas se resolvem assim diretamente. Tem gente que acredita que impeachment vem por abaixo-assinado, né? Então, acontece, né? Só que não aconteceu, só ficou na saliva, só ficou no cartaz o desabafo, né? É uma briga, né? Como a gente que viaja bastante para a Itália vê muitas vezes, né? Italiano brigando, a gente pensa que vai correr sangue, né? E só corre saliva. Elisa? 9h03, seguimos ao vivo. Partidos do Centrão decidiram consultar as suas bancadas sobre a adesão a um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro após o discurso neste dia 7 de setembro, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Bolsonaro ameaçou não acatar as decisões judiciais de Alexandre de Moraes e que só aceita eleições com contagem pública dos votos. Alexandre, na sua opinião, quais serão os impactos políticos para Jair Bolsonaro após os discursos feitos na manifestação de 7 de setembro, incluindo "Sai Alexandre de Moraes, deixe de ser canalha"? Pois é, ele sendo porta-voz, né, desse desabafo, ele evita que a pessoa vá lá jogar pedra, né? Eu já cobri o processo de abertura no Brasil e era mais ou menos assim. Um canalizava para desarmar os espíritos, né? Porque espíritos armados acabam armando as mãos, né? Então isso tem que ser evitado. Agora, o pessoal do Centrão sabe muito bem, né, a quantidade de votos que são necessários para aceitar a abertura de um processo de impeachment. E se não der certo, tiver 142 votos em 513 que não concordem com o impeachment, já vai ser assim, olha, isso fica arquivado por um ano, não pode mais nem falar do assunto. Então, é aquele paradoxo que eu falei há pouco, né? O presidente é obrigado a cumprir a Constituição e a defendê-la, ele jurou, né? Então, se ele está defendendo a Constituição de saídas da Constituição por parte do guardião, né, ou de alguém do guardião, né, então o que é isso? E o que ouvimos foi alguma ação? Não, ao contrário, desarmou ações, tanto que as ações não aconteceram. Mas vamos esperar, né? Só a bola de cristal para saber o que pode acontecer aí com essa intenção. Elisa? E de acordo com um trabalho jornalístico de apuração do analista de política da CNN, o Caio Junqueira, ministros de cortes superiores estão debatendo a inelegibilidade de Bolsonaro após os atos de ontem. Um ministro de um tribunal superior disse que a situação é grave. É uma fonte que disse para Caio Junqueira. O judiciário entende que um processo de impeachment pode ser difícil de caminhar no Congresso. Por isso, cresce a tese da inelegibilidade de Bolsonaro para 22, ano que vem. E são dois caminhos. Um deles, seria o de caçar a chapa Bolsonaro-Mourão no TSE. Essa saída tiraria o presidente do cargo e impediria de disputar a eleição. Um outro caminho seria caçar o registro de candidatura de Bolsonaro em 2022. Essa solução, porém, demoraria mais tempo. Alexandre, como você avalia, então, essas possibilidades e pode ocorrer, de fato, um flerte eficaz com alguma dessas alternativas ou não? Olha só, Elisa, essa é a consequência, esse é o preço que Bolsonaro paga por ter posto esse povo todo na rua. O pessoal ficou ainda mais desesperado, né? Esqueceu das pesquisas de opinião que mostram o contrário, né? Viu o outro lado, as manifestações no Anhangabaú, no centro do Rio, na Torre de TV de Brasília, por exemplo, né? E comparou. Eles não acreditam nas ficções das narrativas, eles acreditam nos números, né? Ontem eu ouvi uma frase de um grande cronista esportivo dizer: a velha lição de jornalismo, não brigue com os números, porque você vai perder, né? Então, aí provocou aquilo que eu ouvi há pouco você chamando de quarta-feira de cinzas, de ressaca, né? Foi uma embriaguez de povo, né? Um porre de povo.
E aí provocou, meu Deus, o desespero aumenta, temos que fazer alguma coisa, né? Então, agora é interessante essa manifestação aí de gente do Tribunal Superior, por coincidência, feliz coincidência, em torno de uma grande mesa muito convidativa e fraterna. Eu jantei ontem à noite, foi até quase de madrugada, com juízes de tribunais superiores, né? Juristas e até dois embaixadores europeus de países que têm muito contato com o Brasil, né? E o tema, a preocupação era o ativismo político do Supremo, né? Que atrapalha não só a política em si, as instituições, como dá insegurança jurídica, né? E se falava muito que nos tribunais inferiores, na primeira instância, os juízes ficam perplexos, porque não sabem o que fazer, porque não há alternativa. Acima do Supremo, nada. O Senado já deu demonstrações que se curva, né? Na hora que um ministro do Supremo impôs uma CPI que alterou a ordem interna corporis do Senado, e por ironia, o presidente do Senado ontem faz um artigo no Estadão dizendo que um Estado democrático não comporta a primazia de um poder sobre o outro. Ele escreveu isso, né? Mas, enfim, então fica essa questão aí que a verdade é que os juízes estão preocupados com esse ativismo político que tem solução, né? Se foi o presidente Supremo, Toffoli, que criou esse inquérito do fim do mundo, o presidente Supremo Fux pode extingui-lo imediatamente e tira esse pomo de discórdia, transfere as pessoas investigadas, eu já sugeri aqui, né, para o Código Penal, para o devido processo legal e acaba com isso. Vai discutir os crimes de ameaça, de calúnia, de injúria, difamação, tudo normal, né? Devido processo legal é o que vigora no Estado democrático de direito. Elisa? A gente vai acrescentar mais uma informação agora, Alexandre, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram uma reunião virtual, né, uma reunião à distância, ontem à noite, e decidiram que o presidente da Corte, Luiz Fux, deve se manifestar hoje, na abertura da sessão plenária, e deve manifestar-se sobre essas declarações do presidente Bolsonaro durante os atos de 7 de setembro. Na sua avaliação, Alexandre, de que maneira o Supremo deve reagir às declarações de Bolsonaro, que de forma bastante objetiva criticou os ministros da Corte e, inclusive, individualizou, né, nos momentos em que citava, né, que trazia nominalmente o SAI Alexandre de Moraes. Na sua opinião, o presidente desrespeitou a instituição STF? Ele foi duro com Alexandre de Moraes. Eu acho que em nenhum momento eu vi ele falando sobre vamos acabar com o Supremo ou algo assim, né? Ele está querendo que o Supremo haja dentro da Constituição, porque é dever dele, é o juramento dele, né? Agora, interessante como essa manifestação gigantesca de ontem provocou busca de tapetão, de alguma forma, né? Eu lembro, o nosso Grêmio, Elisa, eu rasguei a carteirinha de sócio quando a diretoria do Grêmio desligou os refletores do jogo contra o América. Não podia, dos últimos 45 minutos, não dispensou-se. Estão querendo desligar os refletores agora, né? Porque viram que a torcida está enchendo o estádio e a torcida é forte, né? Então, não sei, o Supremo está decidido, isso está decidido a se defender. Está decidido a se defender a qualquer ofensa, dá o troco, né? Hoje faz parte disso, já aconteceu, né? Isso só aumenta a pressão. Quando um dos assuntos que conversamos, desembargadores, no jantar dessa noite, né, é que parece que o Supremo está muito desligado do país real, não está sentindo, e tem assim uma consciência do próprio poder supremo que infla muito, né? Então, acho que a humildade seria um bom ingrediente para entrar aí
e botar água fria nessa fervura. Elisa? Mais um assunto que a gente traz aqui ao Liberdade de Opinião, que não é a carteirinha de sócio do Grêmio, depois falaremos sobre isso, Alexandre Garcia, que isso sim foi um ato de rebeldia tremendo, é falar sobre o Marco Civil da Internet. Aquele conjunto de regras que surgiu entre 2013 e 2014 para tentar regularizar tudo aquilo que é feito na rede, para mostrar para as pessoas que não é lá a terra sem lei, que tem leis. Essa é a tentativa do Marco Civil da Internet. Alguns partidos como PSDB, PT e Solidariedade protocolaram no STF uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que prevê alterações no Marco Civil da Internet. No entendimento dos partidos, o que ocorre? Para eles, essa MP editada por Bolsonaro inviabiliza o combate à disseminação de notícias falsas nas redes sociais e também essa edição, essa atitude do presidente, deixaria o caminho aberto para ataques à democracia. Já o Planalto defende que ela garante maior liberdade de expressão nas redes sociais. Pois bem, então, Alexandre, como você avalia a edição dessa medida provisória, que ela por si só já carrega uma complexidade, que é uma empresa, né, são ambientes privados, as redes sociais, por exemplo, uma empresa de ter de determinar quais são as leis, quais são as regras. O que você acabou de publicar vai contra as regras aqui da página, eu vou ter de tirar seu conteúdo do ar. Isso por si só já é complexo. Acrescentando essa edição do presidente da República, como você avalia, então, essas pitadas de mudanças que o presidente sugeriu? Bom, todas as empresas privadas estão sujeitas à lei. Uma fábrica de automóveis está sujeita à lei, tem que botar o catalisador, tem que botar cinto de segurança, né? Até o combustível é sujeito à lei. A lei é igual para todos, né? Então, e agora, deixa bem claro, um parágrafo acrescentado ao primeiro artigo do Marco da Internet, que é de 2014, de abril de 2014, o parágrafo diz que mesmo empresa estrangeira que opere no Brasil está sujeita a isso, está sujeita à Constituição. Essa medida provisória aplica o que está no artigo 220 da Constituição, é livre a manifestação de pensamento, é vedado qualquer tipo de censura de natureza religiosa, ideológica, política, científica, etc. E não favorece o crime, não, nem a fake news. Está aqui escrito, olha só, identificação falsa, robôs, apoio a crime, imagens que escandalizam crianças, pedofilia, né? Atos antidemocráticos, está lá, né? Só precisa de justificar. É isso mesmo? Né? É isso que está acontecendo. E também não vale a alegação, o argumento de que não tinha urgência, medida provisória tem urgência. Sim, tem. Desculpa, eu vou usar latim de novo. Tem o periculum in mora, né? Que é quando se dá uma medida cautelar, qualquer coisa, para manter a pessoa, porque se demorar a pessoa vai sofrer com isso. Então, são mais de 100 milhões de pessoas que usam essas plataformas. E todo dia são bloqueadas e não sabem por quê, tem que justificar por quê. Não pode fazer as coisas imotivadamente, arbitrariamente. Então eu acho muito estranho que partidos se exponham, mostrando para mais de 100 milhões de brasileiros, olha, nós somos a favor da censura, nós somos a favor da restrição das liberdades que são garantidas pela Constituição brasileira. Gente, é muita coragem desses partidos. Elisa? Alexandre, 9h16, ou seja, chegamos ao fim do tempo de hoje, mas amanhã, quinta-feira, estamos aqui novamente. Até lá.